Prezados, hoje nós temos Dia do Senhor, hoje nós temos domingo, e domingo é um dia para se reunir em o nome do Senhor, em comunidade, para agradecer, gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus pela salvação que Ele nos oferece por meio de Jesus Cristo e que podemos vivenciá-la também no nosso dia a dia, como se fosse para Ele. William Stodge conta a história de como Antônio orava e lia sua Bíblia durante horas cada dia, vindo a tornar-se um homem muito bom. Mas um dia o Senhor lhe disse que havia um homem melhor ainda do que ele. E este homem era Conrado, o sapateiro de Jerusalém. Antônio foi em visita ao sapateiro e compreendeu o segredo de sua bondade. Conrado protestou quanto a ser considerado bom, mas disse: "Se quiser saber o que eu faço, posso lhe dizer. Sou sapateiro e cada par que eu conserto, eu o faço como se fosse para Jesus." É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Em tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E no versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para as pessoas." Então, fazer tudo com ação de graças, como se fosse para Jesus, o nosso trabalho, na nossa família, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente se encontre, vamos fazê-lo também nós, cada dia, fazer tudo com fé para o Senhor, porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, versículos 23, no final, parte B. Diz assim para nós a palavra das senhas para hoje, domingo, dia 10 de março. Um versículo para lema e tema durante essa semana, de João 3, 14 e 15. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Então o pecado, ele nos corrói, ele nos destrói, ele nos leva à morte. Assim como aquelas serpentes venenosas picavam as pessoas e elas morriam, assim também o pecado. Ele é traiçoeiro, ele nos leva para a morte. Assim como Jesus foi levantado sobre a haste, quer dizer, sobre a cruz, e ele jorou o seu sangue para que o meu pecado, o seu pecado fosse perdoado. Basta se arrepender, reconhecer o pecado, confessar o pecado e mudar de vida. Viver em novidade de vida por meio de Jesus Cristo. Palavra das senhas do Antigo Testamento, de Isaías capítulo 65, verso 19. "Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor." Um versículo bíblico de Isaías 65 que já faz parte do capítulo que fala sobre a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, e lá nunca mais se ouvirá voz de choro nem de clamor, porque lá somente os remidos, aqueles que foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus estarão vivendo. E isso é maravilhoso. Por isso precisamos nos esforçar, buscar, confiar, andar em dependência de Deus cada dia. De Apocalipse capítulo 7, versículo 17, "O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima." Que maravilha! Deus haverá de enxugar lá na eternidade toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem coisa alguma que nós vivemos e experimentamos aqui. Então, vale a pena crer, vale a pena pôr nossa vida a caminho, vestir essa camisa de Jesus, da vida cristã, da fé, do amor, do perdão, da reconciliação, e cada dia viver o hoje na presença do nosso Deus e na presença das pessoas, de sermos o exemplo a ser seguido, que por meio de Cristo Jesus, Ele haverá de nos guiar, nos fortalecer e nos orientar. Jesus Cristo nos lembra de que neste mundo não estaremos livres de passar por sofrimento, por aflições, mas Ele promete que está conosco todos os dias. Ele se identifica como o caminho que nos leva a Deus.
Nele encontramos refúgio, pois Ele é a fonte da água da vida, que nos protege, nos fortalece e conhece nossas lágrimas. Nossa esperança e a nossa força estão em Deus por meio de Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Cada dia que quer guiar a nossa vida, que quer consolar-nos em momentos de dificuldade, de perda e assim conduzir os nossos passos, os meus passos, os seus passos, a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Então busque nele, busque no Senhor, busque na palavra, busque comunhão com os irmãos e irmãs na vida de fé. Aí numa palavra de Hans-Jürgen Netz que diz assim: louvo ao meu Deus que seca minhas lágrimas para que eu possa rir. Eu levanto ao meu Deus que afugenta o meu medo para que eu respire. Glória a Deus seja dada na terra, em todas as estradas e casas. As pessoas cantarão até que o canto suba ao céu. Glória seja dada a Deus e paz aos seres humanos, paz na terra. Que Deus conduza nossas vidas, nossas decisões nesse dia hoje, que possamos descansar no Senhor, que possamos louvar ao Senhor e engrandecer aquele que merece toda a honra e toda a glória. A todos nós um abençoado domingo e um abençoado início de semana.